Bom dia. Bom dia, Luiz. Tudo bem? E você? Bem também, graças a Deus. Tudo em ordem. Oi, Gabi, bom dia. Bom dia, Sara, tudo bem? Bem, e você? Tô bem também. Então tá bom. Tudo em ordem, né? Vou esperar mais um pouquinho. Ai, que preguiça. Preguicinha. Oi, Ana, bom dia. Bom dia, Sora. Bem? Tudo bem, e você? Bem também. Bom dia, Yandra. Tudo bem? Bom dia, Sora. Tudo bem? Que bom. Espera mais um minutinho. A gente já começa. Hoje nós vamos ver a embriologia do anfioxo. Deixa eu ver a página. Página 63. Meia três. Bom, acho que vai ser só nós, né? Vamos lá. Uma aula extremamente importante, extremamente... as imagens aí, elas são, na aula, algo que vocês precisam estar em contato constante. Então, a gente vai identificar qual a fase da embriologia aqueles aglomerados de células estão. Como assim? Não entendi. Não, Sora, é que só dá para mandar mensagem ou para você ou para todo mundo. Antes não era assim. Você quer mandar para todo mundo? Não. Deixa quieto. Eu não sei, olha, eu sou a que menos entende desse negócio. Do jeito que ele vem, eu deixo. Teve uma vez que eu passei apertado, porque os alunos, teve uma turma que estava fazendo palhaçada, sabe? Na tela. Ou teve um clandestino na aula, uns tempos atrás, faz tempo já. Logo no começo, assim, entrava algumas pessoas clandestinas em algumas salas. Os alunos davam o link, davam a senha, aí amigo de não sei da onde entrava. Foi um rolo, aí vocês me conhecem, né? Eu já dei uma bem no meio, aí a pessoa ficou sem graça e saiu da aula. Mas eu sou a que menos entende desse negócio aqui. Eu não... De o que pode, o que não pode. Tudo em inglês eu não entendo muito, não. Mas...
Mas vamos lá, né? A gente faz o que pode. Tá entrando aluno ainda, peraí. Quem entrou? A Jennifer, Stephanie e o Kio. Bom dia. Então, olha só. Bom dia. Essa aula, ela é uma aula, assim, extremamente importante, principalmente para vocês que vão prestar vestibular. Assim, ela não é muito facinha. Olhando para ela, ela fica um pouco surreal, né? Você fala assim, nossa, mas olha essa imagem, né? Esse aglomerado de células. Então, aqui nós temos o anfioxo, a blástula, a mórula, os folhetos embrionários. E aí nós temos algumas imagens que nós vamos discutir, né? Hoje ainda. E assim, observar as imagens e saber do que é que se trata é importante, né? Às vezes alguns detalhes na imagem, né? A formação ali, quando ele tem uma curvatura, a gente vai falar um pouquinho, eu vou mostrar algumas coisas para vocês que são importantes, né? Então é importante que vocês visualizem, que vocês, na hora de observar uma imagem, se tratando de embriologia, que vocês sabem do que se trata, né? Qual a fase que está acontecendo, né? É uma mórula, é uma blástula, é uma gástrula, é uma neuralização. Então, assim, existem alguns processos e dentro desses processos nós vamos ter alguns acontecimentos marcantes e alguns acontecimentos importantes. O módulo, ele fala em embriologia do anfioxo. Quem é o anfioxo, né? O anfioxo é um cordado, né? Ele é um cordado, mas na hora da denominação, na hora da formação desse cordado, a parte embriológica dele é muito parecida com a dos vertebrados. Só que esse cordado, ele acaba desaparecendo algumas estruturas que irá formar, né, que formariam aí, vamos dizer assim, principalmente no que se diz respeito à coluna vertebral. Então, o nome já está dizendo, embriologia. Quando a gente fala de embriologia, nós estamos falando do embriãozinho. Então, a primeira fase da embriologia, a gente chama de zigoto, ou ovo. Então, lá na hora da fecundação do espermatozoide com o óvulo, né? Houve o processo de fecundação. E aquelas duas células gaméticas, houve a união dos núcleos dessas células, formando uma célula ovo, ou que a gente chama de zigoto. Por que a gente toma a base o anfioxo? O anfioxo, ele é o cordado mais simples que tem. Então, na hora de estudar a embriologia, quando a gente estuda a embriologia do anfioxo, ela fica um pouco mais simples para vocês guardarem as estruturas embriológicas, né? E ela fica muito próximo da embriologia, da nossa embriologia, da embriologia do mamífero, né? Claro que vai ter algumas modificações, como, por exemplo, o mamífero tem a formação da placenta, né? E aí nós vamos ver que o embrião, quando ele está sendo formado, né? A hora que ele desce das tubas uterinas e vai até o endométrio, até a parede do útero, naquele momento, quando ele mergulha e faz o processo de nidação dentro da parede do endométrio, né? Nidar significa mergulhar, adentrar, envolver, e aí o endométrio se envolve dentro do zigoto, né? Que ali ele já vai ser, vocês vão perceber, que ali nós já estamos falando de células já em formação de gástrula, né? Antes da gastrulação, um pouquinho. Então, é um blastômero já. E ali ele vai começar a fazer uma formação da parte da ectoderme, né? Que é a parte externa celular dele. Ele vai formar uma estrutura interna e uma estrutura externa.
E aí a estrutura externa desse embrião vai gerar a formação da placenta, né? Vai gerar a formação da estrutura placentária. E aí, de acordo com essa placenta, que ele vai começar a receber, né? Os nutrientes, tudo aquilo que ele precisa para se desenvolver. Então, vai mudar isso, né? Vai mudar isso, e aí, é claro, algumas especificações da embriologia também mudam no mamífero. Mas são poucas coisas. Então, o que a gente faz, então? Então, o objetivo principal é entender o processo da embriologia. E aí, quando a gente pega o anfioxo, como ele é um organismo mais simples, como ele é o cordado mais simples, a gente estuda ele, tá? Então, o anfioxo é um cordado, ele tem as três partes embriológicas iguais para todos os cordados, que é o tubo neural, as fendas branquiais e a notocorda. Então, são as três estruturas embriológicas que vão aparecer em todos os cordados, né? E aí, na questão do protocordado, né? Na questão do anfioxus, nas ascídeas, que são protocordados, a notocorda, né? Que é uma das estruturas, ela faria a representação, né? Que vai gerar a estrutura chamada de coluna vertebral, mas que no anfioxo ela desaparece. E aí, como ela desaparece, então o anfioxo ele ganha uma classificação extremamente diferente, né? Digamos que ele é o diferentão dos cordados, e aí a gente chama ele de protocordado, tá bom? Então, vamos lá. Ocorreu a fecundação, né? Ocorreu ali a junção do espermatozoide com o óvulo. E aí, essa é a primeira fase da embriologia. A gente já diz que o ovo ou o zigoto já é a primeira fase da embriologia. Aqui tem a morfologia, né, do anfioxo, só para vocês verem que ele é um animalzinho extremamente simples, tá? Mas não precisa guardar todos esses nomes e tudo mais. É importante que vocês entendam que nós estamos tratando de um cordado simples, tá? E aí, o que vai acontecer? Pós a formação do ovo e zigoto, vai iniciar um processo de divisão celular. Sucessivas divisões celulares, muitas divisões celulares, né? E essas divisões celulares são chamadas de mitose. Então, de uma célula, vão formar duas, depois 4, 8, 16, 32, 64, e assim sucessivamente. Conforme esse processo vai acontecendo, essas sucessivas, né? Nós temos o que nós constituímos aí a chamada mórula, né? O que é a mórula? A mórula são várias células, cada bolinha dessa, ó, cada esfera dessa é uma célula. Então, a mórula é um aglomerado de células. Que tipo de célula nós estamos falando aqui, pessoal? Que célula é essa? São células epidérmicas? São células musculares que darão origem aos músculos? São células neurológicas? Que tipo de células nós temos na mórula? Na primeira parte, na primeira não, né? Na segunda constituição embrionária, nessas sucessivas divisões celulares, nós vamos ter essas célulazinhas aqui. Quem são essas células? Alguém se habilita? Alguém habilita aí, dá um chute, fazer gol? Quem é essas células aqui, cada uma delas? Como a gente pode chamar essas células? Essas células embrionárias aqui, quem são elas? Não? São as células tronco, né? O que é uma célula tronco? É uma célula que dará origem a qualquer célula em desenvolvimento. Então, essas primeiras células aqui são as famosas células troncos, né? Existe um estudo com células tronco extremamente promissor, vamos dizer assim, né?
onde os cientistas usam essas células-tronco para fazer tratamento com pessoas com lesões neurológicas, né? Lesões neurológicas graves, como Parkinson, Alzheimer, ou lesão medular, que perde os movimentos não só da cintura para baixo, mas também do pescoço para baixo. Então, a introdução dessas células-tronco nessas partes, né? Onde foi lesionada. Sabemos que os neurônios não são células que fazem divisões celulares depois do crescimento dele. Então, enquanto a gente está crescendo, os neurônios estão em desenvolvimento, eles estão em formação. Depois que a gente fica adulto, os neurônios entram em células, as células dos neurônios entram em G0, e aí quando eles entram em G0, eles perdem a capacidade de divisão celular. E aí, se eles não fazem mais divisões celulares, eles não têm o poder de regeneração. Portanto, quando você perde um neurônio, quando adulto, você perde ele, ele não volta. Outro não se cria no lugar, né? Não se forma no lugar. Então, esse é o grande desafio da medicina, né? É colocar células que possam virar neurônios nesses locais. Porque a célula-tronco, ela pode se desenvolver e formar qualquer tipo de célula. Onde ela for injetada, ela se assemelha aquelas células que estão à sua volta e ela vira a célula que você precisa, né? Então, há um grande estudo aí em relação às nossas células-tronco. Qual é o grande problema disso tudo? O grande problema disso tudo é chamado de bioética, né? Então, existe a ética dentro da biologia que não permite que certas coisas aconteçam, né? Que a gente não brinque de Deus, na verdade, né? Por quê? Porque essas células que são chamadas de células-tronco, elas não têm em todos os lugares. A maior parte das células-tronco produzidas aí, vamos dizer, são em embriões, né? Então, como usar um embrião para fazer tratamento com células-tronco nessas pessoas? Nós estamos mexendo com o próprio embrião. E aí, na biologia, a partir do momento onde há a junção do espermatozoide com o óvulo, nós já estamos falando de uma vida. Então, a ciência, a biologia não pode usar o embrião para salvar uma outra vida, e aí você acaba matando o embrião, porque você vai usar as células dele. E aí ele não vai ter desenvolvimento embrionário em consequência, ele vai ficar ali, né? Então, há uma grande polêmica em relação a isso, mas há um grande estudo em relação aos cordões umbilicais, que também são cheios de células-troncos, né? E é isso, então, e a medula, né? E a medula óssea, que também faz toda a liberação de células-tronco. Então, o grande desafio é usar cordões umbilicais e medulas para a formação, né, dessas células-tronco, para assim aí tratar essas doenças que são degenerativas, né, vamos dizer assim, ou neurológicas, tá? Então, essa mórula aí é cheia de células-tronco, ela ainda não tem nenhuma denominação, tá? Ela não é uma célula X, nem Y, nem Z, é tudo igual, ok? Essa é a segunda formação, a mórula. Depois disso, vai começar a formação da blástula. O que a blástula é? A blástula, essas células que estão maciça, a mórula é maciça. Pensa numa bola, num círculo, onde você tem um aglomerado de células externas e internas. Então, é uma bola maciça de célula. A blástula, ela não é maciça. O que acontece? Essas células que estão maciças, elas começam uma organização celular. As células começam a ficar uma ao lado da outra, formando o que a gente chama de blastoderma. E aqui no meio, gente, a estrutura fica oca. A estrutura fica sem células internas, tá? O que tem aqui dentro? Aqui dentro, na verdade, vai ter um líquido para sustentação dessas células que estão em desenvolvimento aqui, ok?
Então, a mórula é células embrionárias, são células tronco e elas estão todas juntas formando uma bola maciça. A segunda formação já é blástula, já ocorre uma organização de uma célula ao lado da outra, ela não é mais maciça, o interior dela é vazio de célula, mas tem líquidos aqui dentro para permitir que essa célula se sustente, ok? Depois desse período, vai entrar o período que a gente chama de gastrulação. Gastrulação, esse nome, lembra alguma coisa para vocês? Gastrulação. É a formação do quê? Do tubo gástrico, tá? O tubo que vai fazer a formação, né? Do que nós chamamos de aparelho digestório. Então, na apostila de vocês, aqui embaixo, ó, desce lá, tem aqui o processo de gastrulação, tá? Então, olha aqui embaixo, ó, A, B, C, D. Olha que interessante. Lembra da gástrula? Então, tem a gástrula, né? A mórula, a blástula. A hora que ele chega no período de gastrulação, ele começa a se achatar, tá vendo? Ele começa a se achatar. Aí ela vem, ó, formando essa parte. Tá vendo que essas células que estão em volta aqui, elas vão começar a grudar com a outra aqui. Olha o que ela vai fazer. Ela vai dar a formação de 2 folhetos embrionários. A parte das células externas, nós chamamos de ectoderme, né? E a parte interna, nós chamamos de mesoderma, ok? E o que está aqui no meio, né? Vai ser a estrutura ainda que ela está oca, ainda é uma estrutura aberta, né? Sem célula, é uma formação mais aberta. E aqui, gente, ó, ele vai dar a denominação do arquêntero. O que é o arquêntero? O arquêntero é o que vai dar a formação ao ânus. Então, aqui você vai ter esse espaço vazio aqui, e dentro desse espaço você vai ter a formação do tubo digestório. E a primeira coisa que se forma no tubo digestório é o arquêntero, é o ânus, né? Então, você tem organismos que a primeira formação embriológica dele, né, na gastrulação, vai ser o ânus. Tudo bem? Depois da gastrulação, ele vai fazer a formação do tubo neural. E aí a gente entra na outra fase da embriologia chamada de neurula. A neurula está aqui embaixo, ó. Essa parte aqui, ó. Então, aqui, a hora... Deixa eu ver se tem outra imagem aqui embaixo. Não tem. Só essas mesmas. Então, olha só que interessante. Tá vendo aqui toda a formação, né, da ectoderme? Conforme ele vai fazendo, olha o que ele vai fazendo, gente, ele vai afundando, ó. Ele vai afundando, e aí essas células ficam cada vez mais fundas, aí elas grudam aqui, formando tubo neural, né? Esse tubo neural vai fazer o quê? Vai fazer toda a formação do sistema nervoso central. Então, todos os cordados vai ter tubo neural, as fendas branquiais, que é para a respiração, e a notocorda. Então, olha na imagem de cima a formação da mesoderme e da notocorda. A hora, tá vendo aqui, ó, essa voltinha? Isso daqui está começando a formação do tubo neural, ó. Então, ele vem aqui a placa neural, a parte de fora, né? Essa parte de fora é a ectoderme, é um dos folhetos embrionários. Aí, essa placa vai começar a vir para dentro, ó, ela faz uma curvatura para dentro. Conforme ela vai curvando, ela vai fazendo uma bolinha lá dentro. Vocês conseguem enxergar uma bolinha bem pequenininha aqui dentro, ó? E olha essa bolinha aqui que ela vai virando, ó.
ela vai curvando as células cada vez mais, e conforme ela vai curvando, ela forma o tubo neural. E conforme ela vai fazendo isso, gente, outras coisas vão acontecendo na embriologia. Vai acontecer na neurulação a formação do tubo neural, mas também vai fazer toda a formação dessa mesoderme, que a mesoderme vai fazer a estrutura de quem? Da notocorda e a formação do celoma. E aí nós chamamos de organismos celomados, né? Que são aqueles que darão origem a cada uma das partes dos folhetos embrionários. Toda essa cavidade maior aqui, né? Que nós temos esse, vamos dizer assim, né? Esse buraco aqui, vai ser o que esse buraco? O sistema digestório, ó, cavidade do tubo digestório. Então, você tem por fora essas células fazendo todo o tecido epitelial, que a gente chama de ectoderme. Aí nós temos toda a formação da endoderme, a cavidade do tubo digestório, e na mesoderme vai ser formado o quê? Toda a parte do celoma, a notocorda, e aí cada uma dessas partes darão origem ao quê? A essa parte aqui embaixo, chamada de quê? Folhetos embrionários. Então, a ectoderme, né, que é a parte de fora, vai formar o quê? A epiderme, os pelos, as unhas, os esmaltes dos dentes, vai fazer toda a formação da estrutura epidérmica, né? A ectoderme. A ectoderme neural, que é o que está dentro do tubo neural, vai fazer toda a formação do sistema nervoso central, né? O encéfalo, a medula, né? Então, nós temos aqui a formação do tubo neural, que vai fazer, né, o cérebro e a medula. Toda a parte da mesoderme, que tem aqui toda a parte do celoma, né, toda a parte da notocorda e tudo mais, nós temos os músculos, o sistema circulatório, os ossos, os rins, o sistema reprodutor, o peritônio. O peritônio é a camada que envolve, né, é um tipo de tecido epitelial que envolve, né, o intestino, ok? O peritônio, ele vai envolver uma membrana que envolve todo o intestino. E por fim, a endoderme, né? Ela vai fazer toda a formação do revestimento do sistema digestório e respiratório e formação da bexiga. Então, os folhetos embrionários, que são ectoderme, mesoderme e endoderme, ele vai fazendo a formação de acordo com as fases da embriologia. Então, repetindo. Fecundação, formação do zigoto, depois mórula, blástula, gastrulação, neurula, e aí, por fim, a formação dos folhetos embrionários, que a gente chama isso de evolução dos folhetos, né? Nós temos os 3 folhetos, todos os cordados vão ter os 3 folhetos embrionários, né? Então, assim, o que é importante disso tudo? Gente, nós estamos falando de embrião, nós estamos falando de embriologia. Por isso que é muito comum acontecer abortos espontâneos nesses momentos, né? No momento da formação do embrião, é extremamente comum acontecer algo de errado na formação desses folhetos embrionários, ou na formação do tubo neural, ou na formação da gastrulação mesmo, né? Então, de primeiro momento, a hora que o zigoto se une, ele começa o processo de formação da mórula, e aí, a hora que ele vai fazer a blástula, ele pode acontecer algum erro ali de divisão celular, um erro de organização dessa célula, tá? E se ele fizer essa organização perfeita, na hora que ele vai fazer a formação da neurulação, que é a parte principal da formação do embrião, claro que as que antecedem são extremamente importantes, né? Mas a neurulação, ela vai fazer todo o processo
para a formação do tubo neural, né? Que vai dar origem a todo o sistema nervoso central, mas também ela vai fazer a evolução dos folhetos embrionários. Então, como que um embrião pode sobreviver sem a ectoderme, por exemplo? Ou como o embrião vai sobreviver sem a notocorda? Ou ele faz a notocorda, né? Ele tem a estrutura da notocorda, mas essa notocorda, por algum motivo, ela acaba não se desenvolvendo. Existe uma doença que acontece de má formação embrionária, que a criança nasce com a coluna vertebral totalmente exposta, né? É considerado uma síndrome, porque ela vem de má formação embrionária. Então, tudo que é de má formação embrionária é erro na junção e na formação de células, né? E todas as vezes que nós temos erros nas formações de célula na embriologia, elas são erros de DNA, erros de formação, né? E se essa criança chegar a sobreviver, né? Que a gente chama de fístula, né? Se ela sobreviver a essa fístula, a hora que ela nasce, ela tem que se submeter a cirurgias, ok? Para fazer o fechamento da coluna vertebral. Então, dessa medula que está extremamente exposta, né? Existem algumas especialidades médicas, né? Que trabalham em cirurgias dentro do útero materno ainda. Então, às vezes, a criança está com alguma formação, alguma má formação quanto ao embrião. Ela teve a má formação da fístula, por exemplo, a fístula está aberta, a coluna da criança está aberta dentro do útero materno, e existem algumas especialidades que o médico consegue fazer a cirurgia sem a retirada do embrião, sem a retirada do feto, né? Porque aí, na verdade, ele já é um feto. Ele já teve a formação, e aí na ultrassom o médico descobre que a coluna dele teve essa má formação. E algumas cirurgias, né, em países bem desenvolvidos aí, eles fazem a cirurgia fetal, fazem a cirurgia com o bebê dentro do útero da mãe, né? Por videolaparoscopia, né? Coloca os ganchos, fura o útero e faz o fechamento da coluna para a criança nascer com essa fístula fechada, né? Então, assim, nossa, anos-luz na frente, né? A medicina, ela é extremamente avançando cada vez mais, né? Então, são cirurgias que é feito no feto, isso, exatamente. Não, na verdade, tem uma aluna perguntando sobre o desenvolvimento, né? Que é da idade da mãe. A idade da mãe, ela vai trazer para a criança, pode trazer, né? Às vezes não traz nada, às vezes ocorre tudo na mais perfeita ordem, mas esses erros de embriologia, geralmente eles são erros acometidos por idade ovular, né? A idade do folículo, a idade do óvulo da mãe está avançada, né? Então, assim, vamos pensar. Uma mulher que toma anticoncepcional por muitos anos, né? Então, ela tomou anticoncepcional por muitos anos. Se ela tomou anticoncepcional por muitos anos, significa que ela não ovulou todos esses anos. Então, se ela não ovulou, significa que os óvulos dela estão lá no ovário. Pietra, abaixa, filho. A hora que ela fica mais velha, quando ela já está lá para os 40, 45 anos, 48 anos, às vezes a mulher, ela entende que ela começa a entrar, porque a taxa hormonal começa a cair, e aí por conta que a taxa hormonal começa a cair, ela não libera muita progesterona, e aí o ciclo menstrual dela começa a ficar desregulado. E aí ela entende que ela está entrando na menopausa. E aí esse é um problemão para muitas mulheres, porque às vezes elas entram na menopausa, só que elas esquecem que os óvulos dela estão lá no ovário, né? Geralmente a mulher entra na menopausa quando acaba óvulo, né? Quando ela para de ovular.
Só que mulheres que tomam anticoncepcionais e não ovulam, elas vão entrar na menopausa por falta de progesterona. O nível da progesterona começa a cair. E aí ela acha que ela está com o nível de progesterona baixo, acha que ela não vai ovular mais, mas ela não ovulou por muitos anos, então ela tem óvulo. E aí, numa dessa, ela dá uma bobeira, ovula e fica grávida. Fica grávida e o óvulo dela tem lá seus 48 anos, 50 anos. A idade ovular, ela interfere, né, no processo de mitose. Então, vamos imaginar, um óvulo com 50 anos é mais ou menos uma velhinha de 90 anos. Então, como será que é para uma senhora de 90 anos, vamos fazer um negócio bem básico, atravessar a rua? E como que é para uma mulher de 30 anos atravessar a rua? Então, você tem duas coisas, duas vertentes. Você tem uma mulher na fase de reprodução, com 30 anos, boa, normal, que atravessa a rua com grande facilidade. Ela olha de um lado, olha do outro, ela tem reflexo, ela vai e faz o trajeto sem problema nenhum. Uma senhora de 90 anos para fazer esse trajeto pode ter um erro. Como assim? Ela pode olhar para um lado, até que ela olha para o outro não dá tempo. Ela pode entrar e não ter a visão lateral, e aí ela pode ser lenta, ela pode cair, ela pode não enxergar direito. Então, um óvulo muito maduro, um óvulo com 40 para cima, ele é considerado um óvulo velho. E aí, na hora da divisão celular, na hora que o espermatozoide se junta com o óvulo, e ele começa a fazer a formação embriológica, fazer a formação, ele pode dar erros na mitose. Isso é extremamente comum. E aí gera, né, uma criança com algum tipo de síndrome, né? Geralmente vai nascer com alguma síndrome. E quando se trata de uma má formação embriológica, pode ser um erro de formação de neurula, formação de tubo neural, formação de notocorda. É tudo coisa que não está muito boa, que está meio... Deveria acontecer de uma forma e não acontece, né? E na maior parte dos casos de má formação, principalmente de má formação na gástrula e na neurula, o embrião ele é descartado, né? Quando essa formação ela não bate a conta, quando as células que estão formando o tubo neural, ali, toda a formação dos folhetos embrionários, as células não batem a conta, por exemplo, ela não vai fazer a formação de um tubo, ou não vai fazer a formação da mesoderme ou do celoma, ou falta muitas células para compor aquele sistema, ocorre o que a gente chama de abortos espontâneos. Aquele embrião, aquele feto não, aquele embrião, até o 3º mês é embrião. Ainda são células, tá? Não tá legal, a formação não aconteceu, e aí o próprio organismo expulsa aquele embrião, né? Por isso que ocorrem muitos abortos espontâneos, é extremamente comum. E conforme a idade vai aparecendo, isso vai acontecer mais ainda, né? Agora, outras doenças, né, outras síndromes, vamos dizer assim, algumas coisas que andam descobrindo, né, como o autismo, por exemplo, ela não se sabe ao certo o que é. Acredita-se que não é uma formação embriológica, não é um problema de embrião, não é um problema de má formação, né? É um problema de conexões neurológicas, né? Então, ele trata mais de conexões neurológicas, né? As conexões neurológicas de um autista, elas são abertas. Então, todas as coisas que acontecem à sua volta, ele vive intensamente todas elas. Então, ele não consegue focar. Por isso que o barulho, muita informação, muita gente, muito estímulo assim externo,
deixa ele doido. Então, sabe quando você está num lugar e tem um monte de gente? E aí tá todo mundo conversando e você tá tentando escutar uma pessoa que tá um pouquinho mais longe, você não tá ouvindo, e aí fica aquele barulho na sua cabeça, e aí você, de vez em quando, você fala, ah, chega! Calma, gente, vamos prestar atenção. Então, para o autista, esse processo, ele é a todo momento, assim. Então, é muita informação, as conexões neurológicas, elas ficam todas abertas, né? Então, como fechar essas conexões é a pauta principal do autismo, né? O que fazer? Como administrar o cérebro? Então, por isso que o autista, ele tem que fazer muita terapia, porque as terapias, a terapia ocupacional, principalmente a terapia ocupacional, vai ensinar como ele dribla o cérebro dele nessas informações. Até que se um dia, eu creio que um dia vai ter uma medicação que vai conseguir controlar essas conexões, né? Então é muito... Não É muito existe nenhum informação. remédio? Eu achava que existia. Não, Eu achava ainda, que existia medicação. ainda não, né? Então eles não tomam nada. Existe alguns autistas que são imperativos, né? Sim. Existem alguns autistas que são imperativos, tem vários, né? Junta com algumas outras características. Aí você dá a medicação para ele para hiperatividade, mas as conexões neurológicas ficam abertas. Então, a criança fica um pouco mais calma, ela fica um pouco mais, assim, menos agitada, mas na cabeça dela as conexões estão todas abertas. Então, você está falando, ela não está entendendo. Então, por isso que a informação ela tem que ser clara, com muita imagem, eles observam muito mais, eles aprendem muito mais com imagem do que falar. Então, falar é uma coisa para eles, você falar e o gato cagar é a mesma coisa, não vem a conexão. Então, eles precisam aprender a focar, principalmente quando é pequeno. Aí, depois de muita terapia, muito jogo, muita né, algumas conexões as terapeutas conseguem estabelecer, aí vai depender do grau, né? E aí eles conseguem identificar algumas coisas, né? Ou conseguem identificar tantas coisas que viram crianças autistas superdotadas, né? Que são muito inteligentes, mas que não têm um convívio social por conta de tanta coisa que está passando na cabeça. Mas acredita-se que não tem a ver com a questão da embriologia, tá? O anticoncepcional tem muitas desvantagens, né? Mas tem vantagens também. A principal vantagem é regular o ciclo, né? Você não ficar grávida e você ter a possibilidade de ter um filho com uma idade um pouco mais avançada, né? Então, depois dos 35 anos, 40 anos, se você tomou anticoncepcional, você ainda ovula, né? Então, se você ovula, você pode ter filho. A partir do momento que você não ovula, não tem mais como ter filho. Quantos óvulos a gente tem? Depende. Em média, 200 óvulos. Se a gente fizer uma conta básica, 200 óvulos sendo amadurecidos, um por mês, né? Quantos anos você ovula? Com quantos anos você começou a menstruar? Aí você faz a conta até quando você vai ovular. Se você deixar para ter um filho depois que terminar o processo de ovulação, você não vai ter óvulo para ter filho. Então, o anticoncepcional, nesse caso, ele permite que os óvulos ficam dentro do ovário, né? E aí você tem uma chance de ter filho um pouco mais, numa idade mais avançada. Mas, em contrapartida, você corre o risco desse óvulo dar um erro aí de uma formação embrionária, né? E Sora, tudo mais. Oi. uma pessoa que toma muito anticoncepcional, e aí ela já também tem um cisto, descobriu agora que tem cisto nos ovários. Você acha que pode dar problema em engravidar? Tipo, não engravidar mais? Não. Com cisto e com esse Quem tem cisto no ovário, o cisto, ele impede a ovulação.
O cisto, eles são estruturas pequenas, né? Geralmente micropolicísticos, né? São bem pequenininhos. E eles ficam dentro do ovário e eles não permitem que o processo de amadurecimento do folículo aconteça. Então, assim, uma pessoa que tem cisto não vai ficar grávida. O cisto impede a ovulação. Então, se você quer ficar grávida, você tem que tratar o cisto. Entendeu? E aí, para tratar o cisto, é com anticoncepcional, é com hormônio. Porque aí o hormônio vai dissolver esse cisto. Aí, depois que os cistos se dissolverem, o seu ovário vai ficar limpo. E aí, ele ficando limpo, sem cisto, ele vai começar o amadurecimento dos folículos e aí você vai começar a ovular. Então, um dos grandes problemas na adolescência, na juventude, é a formação desse cisto. É muito comum acontecer, né? Por conta da grande proporção de hormônio que a gente tem. Então, até que esses hormônios se estabilizem, que eles fiquem perfeitos, funcionem direitinho, pode acontecer a formação de cisto. É muito comum meninas, adolescentes, jovens terem cistos. E aí você tem que tomar um anticoncepcional para dissolver esse cisto. Se ele não dissolver, formar um cisto, por exemplo, gelatinoso, aí ele não é micro, né? Aí ele já é um cisto mesmo maior. Aí, se ele formar um cisto gelatinoso, tem que abrir, fazer cirurgia e tirar. E se esse cisto tiver grande e dentro do ovário, você perde o ovário. Então, não pode esperar para fazer tratamento de micropolicístico, porque esse micro pode virar um grande. Então, na verdade, tem que tomar. Tem que ir no médico, fazer o tratamento, tomar a medicação para ficar livre desses cistos, para ele não gerar um cisto grande e você correr o risco de perder um ovário. Tem uma aluna no 8º ano que perdeu o ovário por conta de um cisto grande que deu no ovário dela. Ela estava com dor abdominal, dor durante muito tempo. A mãe achou que não era nada, e aí começou a ter problemas na hora da menstruação, tal, levou no médico e aí descobriu que a menina estava com um cisto do tamanho de uma laranja, né? E aí o cisto era tão grande que ela perdeu o ovário. Então, de um lado dela, ela não ovula, então ela, matematicamente falando, ela perdeu a capacidade de 50% de ser mãe, né? Então, você tem os dois, então tem que dissolver, tem que tratar, tem que tomar um anticoncepcional, né? Tem algumas pessoas que não podem tomar anticoncepcional por conta de que podem desenvolver mais para frente, tem probabilidade de câncer, né? De mama na família. Câncer de mama é um nódulo, células que dão no seio de uma quantidade de hormônio maior. E aí você toma anticoncepcional, você aumenta essa probabilidade, né? Mas se tratando de cisto, o tratamento não é longo. É um tratamento de 5, 6 meses tomando mais ou menos o anticoncepcional, às vezes 3 meses, vai depender, o médico vai fazer, né, esse tratamento, e aí depois fica livre, aí não toma mais, né? O tamanho do ovário. Então, aí quando demora muito para tratar o micro, ele vira grande. E aí, em alguns casos, precisa fazer cirurgia, né? Primeiro, ele tenta com medicação. Primeiro, ele vai tentar com anticoncepcional. Se o anticoncepcional não der conta de dissolver, em muitos casos tem que abrir e tirar. Às vezes, está pendurado no ovário. Aí é só tirar o cisto que está perto do ovário. Às vezes, está dentro do ovário, e aí tem que tirar tudo. Tem que tirar o ovário e o cisto. Né? Então, depende muito do cidadão aí, tá bom? Da cidadã, né, na verdade. Certo, gente? Então, olhar, observar e identificar qual é o processo embriológico que está acontecendo
é de extrema importância, tá bom? Então, nessa aula de hoje, o mais importante aí são as imagens. É conseguir identificar. Nós estamos falando de mórula, está falando de gástrula, está falando de neurula, folhetos embrionários, quem vai dar origem a quem? Então, observar essas formações são extremamente importantes. E aí nós pegamos como base, né, o anfioxo, que é um cordado. Mas também tem nos mamíferos vai mudar um pouquinho, tá? Mas é pouca coisa. Fechou? De nada, disponha sempre. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Era isso, por hoje era isso. Façam as atividades no Moodle, tá? Bom dia para vocês, ótima semana, final de semana chegando aí, né? Que vocês se cuidem, se preservem e até segunda-feira, se Deus quiser. Valeu? Beijo! Saudade demais de vocês. Eu também. Beijo, fica com Deus. Até segunda. Até segunda. Segundona.